Mateus, capítulo 21, a partir do versículo de 18. Nesse texto que nós vamos estar lendo, tem uma palavra-chave. Aí no meio da mensagem, ou no final da mensagem, eu vou perguntar qual é essa palavra-chave, tá? Para vocês poderem responder em relação ao texto que vai ser lido. Então a palavra do Senhor diz assim, Mateus 21, 18. E de manhã, voltando para a cidade, ele teve fome. Aqui está falando de Jesus. Voltando para a cidade, ele teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não se achou nela frutos, somente folhas. E disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam, dizendo: nossa, como que secou imediatamente a figueira? Então Jesus, porém, respondeu e disse: em verdade vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até este monte, se você disser: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Crendo, recebereis. Então a palavra do Senhor Jesus aqui nesse texto, essa figueira aqui é uma simbologia, é um símbolo do povo judeu, tá? Não é uma figueira. Na teologia é um símbolo do povo judeu. Então a palavra do Senhor diz assim, aqui nesse texto, Jesus ele fala da fé e da oração. Ele fala de fé e oração. Se nós tivermos fé, mas se nós não tivermos oração, se nós não tivermos ação, nada é feito. Então, fé e oração, ação. As respostas à oração está relacionada à nossa fé. Então nós temos respostas das nossas orações quando está relacionada à nossa fé. A fé é... Da onde que vem a fé, irmãos? Isso, a fé ela vem por ouvir e ouvir a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho, não só um versículo bíblico, mas sim a pregação do Evangelho. Então o Senhor Jesus ele diz: o crente que ora e ele duvida, o crente que ora e não duvida, ele pode receber ou realizar tudo que estiver de acordo com a vontade de Deus. Por causa da vossa pequena fé, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a esse monte, passa daqui para lá, e esse monte há de passar, e nada será impossível para vocês. Nada será impossível para nós. Porque ele diz, se tiverdes fé como um grão de mostarda. Você conhece a sementinha da mostarda? Ela é bem pequenininha, bem pequenininha. Muitas vezes nós procuramos ter fé grande, mas o Senhor Jesus está falando
se você tiver uma fé pequenininha, você vai falar, passa esse monte daqui e atravessa para o lado de lá, esse monte vai sair e vai para o lado de lá. Através da sua fé. Através da sua fé, mesmo que a sua fé seja pequena. E esse monte há de passar, e nada será impossível. Por que nada será impossível? Por que nada será impossível? Se tiverdes fé como um grão de mostarda, você vai falar, passa esse monte daqui para lá e esse monte vai passar. Nada será impossível para você, se você tiver fé. As suas ordens, a sua palavra, elas vão ter autoridade. Vai ter autoridade. E quando você fizer a sua oração, quando você orar e pedir alguma coisa para Deus, creia que aquilo que você já pediu, você já recebeu. Afinal, a pergunta que eu vou fazer para vocês no final da mensagem, eu já falei, tá? No começo da mensagem. Eu já falei no começo da mensagem, vocês vão responder ela no final da mensagem, tá? Então eu já passei e eu já estou para frente. Então, se você orar e pedir alguma coisa para Deus, creia que você já recebeu aquilo de Deus. Então, quando Jesus ele passa no outro dia perto da figueira, que ele passa perto da figueira, os discípulos eles dizem assim. Os discípulos falam para Jesus assim, Senhor, aumenta a nossa fé. Sabe quando a gente quer sentir a fé? A fé nós não conseguimos sentir fé. Sentir a fé. O que é a fé? A fé ela vem por ouvir e ouvir a pregação do Evangelho. Não só um versículo bíblico. E a fé, ela é a certeza. A fé, ela é a certeza das coisas que você não vê, das coisas que você não enxerga, mas você sabe que vai acontecer. Isso é a fé. Então Jesus ele diz assim, quando você orar e você pedir alguma coisa para Deus, ora e creia que você já recebeu. Creia que você já recebeu. Por quê? Porque quando você pede alguma coisa para Deus, você está vivendo pela fé. Você não está vivendo por aquilo que você vê, mas você vive por aquilo que você não vê. Você vive no impossível de Deus, no impossível nosso e no possível de Deus. Então os discípulos dizem, mestre, mas aumenta a nossa fé. Então Jesus ele responde, se a fé que vocês têm for do tamanho do grão de mostarda, já está bom. Porque é difícil ter fé hoje em dia, está difícil viver nesse mundo hoje em dia, está difícil ter fé no mundo que nós estamos vivendo, nas tribulações que nós estamos passando. Está bem difícil ter fé. A fé nesse mundo de hoje é rara. Os crentes do mundo inteiro quase não têm fé. Quase não tem fé. A gente vem para a igreja, a gente quer servir a Deus, a gente canta, a gente ora, a gente ouve a palavra do Senhor, mas na hora que a gente tem que usar a fé, na hora que a gente tem que confiar em Deus e usar a fé, é melhor separar, separa. Na hora que a gente precisa na hora que a gente, não é esse, na hora que a gente precisa
precisa de usar a fé, a gente não acha na onde que ela está. Vocês estão entendendo? Parece que tudo que é para o reino de Deus é difícil. Parece que tudo que é para Deus é difícil. É tudo para Deus é complicado. É tudo para Deus é desse jeito, dessa maneira. Por quê? Tudo que é em relação a Deus, Satanás se levanta contra. E a gente não pode falar do pecado do outro, a gente não pode falar nada do pecado do outro, e a gente também não pode nem aconselhar o pecado do outro, porque até os crentes se revoltam contra a gente. Eu fui aconselhar uma pessoa essa semana, sabe o que essa pessoa disse para mim? Cada um com o seu demônio. O que significa? Cada um com o seu pecado. Então essa pessoa diz assim para mim: cada um com o seu demônio. Não é fácil você ouvir isso. É difícil, dá uma dor no coração da gente, porque ao invés da pessoa ouvir a palavra, ao invés da pessoa receber o conselho, ela se volta contra você. Ela se volta contra você. E o que a palavra do Senhor diz? Bem-aventurado é aquele que ouve o conselho. Ele é bem-aventurado, ele vai ser bem-aventurado. Bem-aventurado na vida material, bem-aventurado na vida espiritual. Ele vai ser abençoado em tudo. Por quê? Porque ele ouve o conselho do outro. Agora, terrível é aquelas pessoas que você vai aconselhar, vai falar de Deus, ela fala para você, cada um com o seu demônio. Não é? Então a fé nesse tempo que nós estamos vivendo, a fé lá no passado também era difícil. Nossos irmãos morreram a facada, morreram comido por leões, comido por bichos, morreram de ponta cabeça, morreram crucificados de ponta cabeça, morreram degolados, tudo por amor a Cristo. E hoje nós não estamos aguentando, nós não estamos aguentando nada. A gente joga tudo para Deus. Deus que faça, Deus que resolve, não é? A gente não consegue resolver. A gente não consegue resolver, a gente não consegue fazer nada. A gente coloca a culpa em Deus. Gente, eu quero falar para vocês uma coisa, que eu estou cansada de falar isso aí. Não podemos viver de ilusão nessa terra. Nós não podemos viver de uma coisa que não existe, viver de uma coisa que não vai acontecer. Nós temos que colocar o nosso pé no chão, nós temos que viver a nossa realidade. É marido matando mulher, é mulher matando marido, é pai matando filho, é vô, tanta brigaiada, um mata o outro, um destrói a vida do outro. Vocês estão entendendo? Antigamente eles brigavam de tapa, de soco. Hoje não, hoje enfiar uma faca no ser humano ficou tão normal. Tão normal, tão normal. E então Jesus, Pedro, ele fala assim: mestre, aumenta a minha fé. É igual eu falo para Deus: Senhor, eu não aguento. Aumenta a minha fé, porque está difícil. Está muito difícil. E então essa é a resposta de Deus para mim, essa é a resposta de Deus para você. Se você tiver, Pedro, fé do tamanho da semente de mostarda, Pedro, para mim está bom, Pedro. Se você tiver pelo menos um pouquinho, para mim está bom, porque dá para mim trabalhar na sua vida através dessa fé pequenininha mesmo que você tem. E
semente da mostarda. Vocês podem dizer para ela, essa é uma planta brava, né? Vocês podem dizer para essa planta brava aqui, arranque pela raiz. E essa planta, ela vai se arrancar pela raiz. Ela vai arrancar o mal pela raiz. Mesmo que seja uma planta brava, aonde é que nós estamos errando? Que o nosso problema está tão difícil, está tão grave, e Deus está falando que nós temos o poder para arrancar essa planta brava pela raiz. Arrancar pela raiz e jogar fora. Não sabemos o que fazer, não sabemos que decisão tomar, não sabemos em que caminho que vai tomar. Está entendendo? Nós não sabemos, nós estamos perdidos. Estamos perdidos. Então o Senhor Jesus, ele fala, se pelo menos, Pedro, você tiver como uma semente de mostarda, você tem autoridade para você fazer o impossível. Pelo menos a semente de mostarda. E ela obedecerá a você. E ela obedecerá a você. E quando pedem, Senhor Jesus diz assim, e quando vocês pedem alguma coisa, vocês não recebem. Por quê? Porque tem coisas que vocês querem pedir para os seus próprios prazeres. Tem coisa, Jesus ele fala, tem coisas que vocês pedem para o próprio prazer de vocês. Não é uma coisa necessária, não é uma coisa que você está precisando, é uma coisa que você quer para o seu prazer. Por isso você não recebe. Já já você vai entender por que nós não recebemos quando nós oramos e pedimos uma coisa, alguma coisa para o nosso prazer. O que é alguma coisa para o nosso prazer? Aquilo que não tem necessidade. Aquilo que é uma coisa que vale 50 mil, que a gente pode comprar de 10, de 15, de 20. Mas a gente quer o de 50 ou de 100. Então tem coisa que nós não recebemos de Deus porque a gente quer para o nosso prazer. Não porque nós estamos sofrendo ou porque nós temos necessidade. Então ele diz assim, por motivos, muitas vezes, que são maus. Motivo que vai fazer mal para vocês, coisa que vai matar vocês. Tem muita coisa que Deus não dá para nós, porque vai nos prejudicar, vai nos matar, vai acabar com a nossa vida. Então a palavra do Senhor diz assim que Daniel estava orando. Daniel, alguém já leu esse texto? Daniel, ele orou 21 dias. E a resposta da oração de Daniel não chegava. Então o anjo, ele desceu do céu para falar com Daniel. Alguém sabe me dizer o que é que Daniel estava pedindo aqui? Eu sei que vocês não vão acertar, tá? Não estou exigindo isso de vocês, porque o que Daniel pediu é difícil. Uma salva de palmas. Alguém ia saber que era fé e sabedoria aqui? Pode responder para mim? Sem mentira. Você. Sem mentir, falar a verdade. Vocês iam falar que...
E então Daniel orou 21 dias só para receber sabedoria. O que é que nós estamos pedindo nesse tempo que nós estamos vivendo? Hoje eu falei com Deus, eu disse: Senhor, fala comigo que eu não sei que decisão tomar, eu não sei o que fazer. Não sei. E lendo esse texto aqui, orou e jejuou 21 dias, pedindo o quê? Sabedoria. O que é que nós estamos pedindo? Sabedoria. Você está pedindo sabedoria? Quando a gente pede sabedoria, a gente entra por aquela porta ali, ó, em oração, em respeito à casa de Deus, em obediência à casa de Deus, obediência para a mãe, obediência para o pai, obediência para a avó, respeito com a mulher, respeito com o marido. A sabedoria é para isso. A sabedoria é para a gente saber resolver nossos problemas. A sabedoria é para a gente saber estar na presença de Deus. Como é que vamos fazer? O que é que vamos falar? Como que vamos se comportar? Pedir sabedoria para Deus. Pedir sabedoria para Deus. Se eu vou comprar isso aqui, se eu não vou comprar isso aqui, se eu vou fazer isso aqui, se eu não vou fazer isso aqui. Nós não sabemos nada. A gente estuda para burro. É realidade. Estuda para burro. Fica 20 anos dentro da escola para burro. E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente não sabe nada. A gente não sabe nada, a gente não entende nada, a gente não consegue nada. E então o anjo ele desce para falar com Daniel e fala para Daniel: ô Daniel, Deus ele viu que você se humilhou na presença dele. Você se humilhou na presença dele, pedindo sabedoria, a fim de ganhar sabedoria de Deus. E então, Daniel, eu vim dar a resposta das suas orações. Eu vim explicar para você o que vai acontecer ao povo, porque essa visão é para um tempo futuro, não é para agora. Essa visão que você teve é no futuro, não é para agora. Tem coisa que a gente ora para Deus, a gente pede para Deus, e tem coisa que Deus não vai dar agora. Tem coisa que Deus vai dar lá só lá na frente. Não é para o presente hoje, mas é para o futuro. Então o anjo falou com Daniel, para Daniel ficar tranquilo, para ele ficar tranquilo, fica tranquilo, fica sossegado. Deixa a água subir, deixa a água descer, fica tranquilo. Tenha somente fé em Deus. E então Pedro lembrou, quando eles passaram pela figueira novamente, Pedro lembrou do que havia acontecido e daquilo que o mestre tinha falado. O mestre diz assim: nunca sairá fruto de ti. E então aquela figueira ela secou. Então Pedro ele fala: mestre, olha a figueira, Senhor, ela está seca, está mais seca ainda, mestre. E então Jesus respondeu para Pedro assim: Pedro,
Só tenha fé em Deus, só isso. Não faça mais nada. Não faça mais nada. Só tenha fé em Deus. Só isso. Nós não enxergamos o que o Satanás tem contra a nossa vida muitas vezes. A gente não vê o que ele está tramando contra a nossa vida. A gente não sabe. A gente não sabe o livramento que Deus deu para nós nas provações que nós estamos passando. A gente não sabe. A gente vai descobrir só lá no futuro alguma coisa. Tem muita coisa que acontece na nossa vida que é livramento. Amém. E a gente não está entendendo o livramento de Deus. As humilhações que nós passamos, a vergonha que a gente passou e que a gente continua passando, a gente não entende, a gente não vai entender. Mas o Senhor Jesus, Ele está dizendo, creia somente, só crê em Deus, só isso, só crê em Deus, porque Deus está trabalhando em nosso favor, Deus está agindo, Deus está fazendo, Deus Ele não dorme. Glória a Deus, aleluia. O guarda de Israel não cochila. Se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, está bom nesse tempo que nós estamos vivendo agora. Está bom? Sabe por quê? Porque quando Pedro ele diz, mestre, aumenta a nossa fé. Que a gente precisa de mais fé para sobreviver aqui. Jesus fala, tá bom no tamanho do grão de mostarda. Você fará o impossível. E indo os discípulos, e então os discípulos foram fazendo tudo que Jesus lhe ordenara. Nós só temos que fazer aquilo que Jesus mandou fazer. Aquilo que Jesus mandar nós fazermos, nós temos que fazer. Então Jesus ele diz assim, porém tudo que vocês forem pedir, peça com fé e não duvida. Não duvida de nada daquela oração que você fizer, de modo nenhum, porque quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quando nós duvidamos da oração que nós fazemos, você faz a sua oração, eu faço a minha. Então Jesus ele fala, quando você duvida da oração que você fez, a sua oração ela é igual às ondas do mar, de um lado para o outro. Ela joga você lá para aquela outra. Joga lá para aquele missionário, joga lá para aquele pastor, joga lá não sei aonde, joga lá para os Estados Unidos, joga lá para Minas Gerais, joga lá para São Paulo, joga lá para não sei aonde. Vai sendo jogado, você vai num, vai no outro, vai no outro, vai no outro, vai no outro e nada resolve. Por quê? Porque nós duvidamos da nossa oração. Nós duvidamos da nossa oração. E nós duvidamos da nossa oração, nós duvidamos de Deus, nós duvidamos que Deus pode fazer alguma coisa em relação ao nosso sofrimento, em relação à nossa vida. Nós duvidamos. Então Jesus ele fala, não duvida de maneira nenhuma, ora e deixa, tenha fé em Deus, entrega na mão de Deus, na hora certa você vai ver o que vai acontecer. É na hora certa. O Senhor Jesus ele diz assim, a oração de uma pessoa obediente, ela tem muito poder, ela vale muito. Se você está obedecendo, se você está na presença de Deus, se você está obedecendo, Jesus ele fala assim, só tenha fé em Deus, só, e pede e confia, não duvida. Amém, Senhor, glória a Deus. Não duvida. E então aqui tem um versículo aleatório aqui que eu marquei, que eu achei bonito, que
que Jesus diz assim, meus amigos. Pedro ele diz assim, meus amigos, agora nós somos filhos de Deus, só que também nós não sabemos o que nós vamos ser depois. Agora aqui na terra nós somos filhos de Deus, mas depois a gente não sabe o que a gente vai ser depois lá na glória, lá no céu. Então Jesus ele repete e ele diz assim, por isso eu vos digo, peçam e vocês receberão, procuram e vocês acharão, batem e a porta será aberta para vocês. Peçam e receberão, procurem e vocês acharão, batem e a porta será aberta para vocês. Agora, para nós encerrarmos, eu vou fazer a pergunta para vocês do começo. Começo que eu perguntei. Aqui nesse texto tem uma palavra-chave. E esta palavra-chave é uma palavra. Por que muitas vezes nós não recebemos aquilo que nós pedimos para Deus? Eu falei bem no começo da mensagem. Por que nós não recebemos o que nós não pedimos para Deus, mesmo que nós temos a fé como o tamanho do grão de mostarda, mesmo que nós somos pessoas obedientes, mesmo que nós estamos na presença de Deus, mesmo que nós amamos a Deus, mesmo que nós amamos a Deus, mesmo que nós fazemos o impossível para amar a Deus e para fazer as coisas de Deus, por que nós não recebemos determinada coisa? É para vocês responderem. O que eu achei que era difícil, Pedro respondeu. Não, eu acabei de falar. Mesmo que nós temos fé, mesmo que nós temos a fé como o tamanho de um grão de mostarda, Deus não respondeu, Deus não responde. Mesmo que nós amamos a Deus, Deus não responde. Mesmo que nós somos fiel a Deus, Deus não responde. Por quê? Mais alguma coisa? Mais alguém? Passou perto. Mas tá ótimo, né? Passou perto. Gente, errar é humano e a gente está aqui na escola. Não tem problema, pode falar. Se errar, e daí? Ninguém tem nada a ver com a nossa vida. Errou e daí? Todo mundo erra. Ninguém é perfeito. Tá, ninguém sabe, né? É que eu sou meio assim. Por que muitas vezes a gente ora, a gente ama Deus, a gente tem fé em Deus, a gente é fiel a Deus, a gente obedece a Deus, a gente faz tudo para se livrar do pecado, a gente faz tudo para evitar o pecado. E por que muitas vezes Deus não responde a nossa oração? Gente, vamos falar aí, mesmo que seja errado aí, vamos falar para mim ver como é que está o neurônio de vocês, a cabeça de vocês, a atenção que vocês prestaram no começo da pregação. Parou então? É bem fácil, gente. Tá.
Alguém sabe, quer falar? Pode falar. Não, é que você chegou depois, eu já tinha perguntado. Vocês duas não vai saber. Não, acho que essa não é difícil mesmo. Mas vocês sabem, a hora que eu falar, vocês vão falar assim: ah, não acredito que era isso. Ah, eu não acredito que era isso. Ó, Deus, Ele ama a nossa vida, tá? Deus, Ele ama a nossa vida. Deus, Ele quer o nosso bem. Ele quer o nosso bem. Quando Pedro diz assim: mestre, aumenta a nossa fé. Quando Pedro viu que aquela figueira secou só de uma palavrinha do Senhor Jesus, que ele viu que secou, ele falou assim: mestre, aumenta a nossa fé. Jesus disse para ele assim: Pedro, se você tiver fé do tamanho da sementinha da mostarda, já tá bom. Você vai falar para esse monte: sai daqui e vai para lá. Você vai pegar uma planta brava, você não vai nem colocar a mão nela. Você vai falar assim: sai da raiz e se precipita para o mar. Essa planta vai sair da raiz e vai precipitar para o mar. Você vai conseguir o impossível. Deus disse isso. Mas por que então que muitas vezes a gente ora, a gente pede, mesmo a gente tendo todas essas características, e Deus não responde? Sabe por quê? Porque tudo que você pedir, toda oração que você fizer, ela tem que estar, o seu pedido tem que estar de acordo com a vontade de Deus. Tá vendo? Tem que estar de acordo com a vontade de Deus. Você pode ser o mais poderoso, a pessoa que tem mais fé, a pessoa que mais ama a Deus. Se você pedir uma coisa que não é da vontade de Deus, não será realizado. Não será realizado. Oi? A nossa oração, ela tem que ser feita segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia, entendeu? Quando você fala assim: Senhor, abençoa o meu inimigo, é da vontade de Deus, porque é da palavra. Quando você fala assim: Senhor, mata o meu inimigo, acaba com ele, arrebenta ele, Deus não vai fazer, porque não é a vontade dele. A palavra do Senhor, ela diz assim: que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor Jesus, o desejo do coração dele é que nós conheçamos a palavra de Deus, cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. Cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. Então, no momento, Jesus, ele não veio para julgar, ele veio para salvar, mas depois ele vai vir para julgar. E outra coisa, tem muitas coisas que acontecem aqui na face da terra, que são consequências dos nossos erros. Consequências dos nossos erros. Então, tudo que nós pedirmos tem que ser feito de acordo com a vontade de Deus. E aí, se for feito de acordo com a vontade de Deus, tudo será realizado na nossa vida. Amém, irmãos?